sentem, por favor, pra gente cantar a nossa última canção antes da pregação. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Então vamos cantar Cristo o Senhor. Ela é de resposta, então vamos animadas! Então vai. 1, 2, 3. Se a vida é uma canção, vou cantá-la pra ti. Se a vida é uma canção, vou cantá-la pra ti. Se a vida é um caminhar, vou andar pra ti. Se a vida é um caminhar, vou andar pra ti. Cristo, Cristo, o Senhor. Cristo, Cristo, o Senhor. Veio para a terra pra me libertar. Veio para a terra pra me libertar. As velhas correntes não vão me amarrar. As velhas correntes não vão me amarrar. Oh, Cristo, Cristo, o Senhor. Cristo, Cristo, o Senhor. sempre ao meu lado pra me carregar. Sempre ao meu lado pra me carregar. Sempre ao meu lado pra me confortar. Sempre ao meu lado pra me confortar. Oh, Cristo, Cristo, o Senhor. Cristo, Cristo, o Senhor. o mundo conhecido vai se acabar. O mundo conhecido vai se acabar. A vida que ele dá vai pra sempre durar. A vida que ele dá vai pra sempre durar. Oh, Cristo, Cristo, o Senhor. Cristo, Cristo, o Senhor. Cristo, Cristo, o Senhor. Cristo, Cristo, o Senhor. Arrasou! Uau, gente, depois dessa intro, talvez não precise mais de pregação, né? Porque essa música, a letra dessa música é uma pregação completa. Então, sim, como a Josi falou, Cristo o Senhor, né? Estamos aqui por Cristo e eu animo cada uma de vocês. Se vocês não estão aqui por Cristo, reconsiderem isso no coração de vocês. Então, se a alegria que vocês têm aqui não é por Cristo, ou se a tristeza que vocês estão sentindo é porque não está conectada a Cristo, precisamos nos conectar, amém? Estamos aqui para nos conectar a Cristo. Então, vamos orar juntas antes de começar a pregação. Senhor Deus, Pai, boa noite. Muito obrigada, Deus. Obrigada pela cruz, obrigada pelo seu sacrifício, Pai. Obrigada pela sua graça. E como a Josi cantou, Deus, e cada uma de nós adoramos ao Senhor agora, Deus. Obrigada porque o Senhor é Cristo e por isso a gente pode andar contigo, por isso que o Senhor está sempre do nosso lado para carregar, Deus. E por isso que o Senhor é sempre tão bom conosco, Deus. Nos ajuda a entender isso nesse momento, a estar totalmente conectado com as Escrituras, para que a gente também possa estar conectada com os nossos frutos de arrependimento, Pai. Te oro muito agradecida por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, mulheres! Então, hoje continuamos a nossa série Como. E essa semana, quem foi nossa modelo foi a Josi, a Fabi, a Cris e a Kátia. Só salve para as modelos! Modelaram para nos animar a como viver uma vida para Cristo. E hoje a pergunta é sobre respeito. Então, a gente vai falar um pouco sobre respeito na Bíblia. E, claro, na Bíblia, a Bíblia não foi escrita em latim, mas o nosso idioma veio do latim. E em latim, respeito significa consideração ou atenção. Então, aquilo que você respeita é aquilo que você considera, faz sentido, né? Ou aquilo que você dá atenção, você considera o que a outra pessoa está falando, né?
Eu acredito que todas nós consideramos muito a Deus, porque senão a gente não estaria nessa sala, ou a gente não estaria no Zoom também. Mas talvez, às vezes, o nosso conceito de respeito e de consideração a Deus não está exatamente nas alturas. Então hoje a gente vai voar juntas, e por isso o título da nossa aula é Como Respeitar Ainda Mais a Deus. Porque respeitar a Deus, já respeitamos, estamos aqui. Mas como respeitar ainda mais a Deus? Eu gostaria que vocês me acompanhassem uma escritura em Mateus 20. Vamos lá, Malu. Vamos lá. É uma escritura, irmãs, que leram pra mim enquanto eu estava estudando a Bíblia. E eu não entendi, na verdade. E tentaram explicar de todas as formas, mas meu coração estava muito endurecido, então eu acho que no fundo eu não queria entender essa escritura. Então vamos juntas. Mateus 20, do 1 ao 5, fala assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário. E 1 denário é exatamente a moeda de um trabalho, de uma diária braçal. Então era algo bem justo para a época. Pelo dia, e mandou-os à sua vinha. Então ele combinou, olha, eu vou pagar para você o que é justo, e aí você vai e trabalha comigo, né? Todo mundo aceitou. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu os outros que estavam desocupados na praça. E ele lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Então, eles foram depois. E o dono da vinha fala, olha, eu vou pagar você o que for justo. Eu não posso mais prometer 1 denário, porque 1 denário foram as pessoas que foram antes. Faz sentido, né, gente? Uhum. Então ele fala, olha, vamos lá, o que for justo eu dou pra vocês. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Então ele passou o dia inteiro pegando pessoas. Então, primeiro, bem cedinho, ele falou, olha, eu vou pagar 1 denário. E depois ele falou, ó, o que for justo eu dou, o que for justo eu dou. E ele foi convidando pessoas para trabalharem na vinha dele. Uhum. Imagina o amor que ele tinha por essa vinha. Ele era um proprietário e ele não pediu para outra pessoa ir buscar funcionários. Ele foi, a dedo, escolher cada pessoa para trabalhar na vinha, né? Hoje em dia é como um dono, sei lá, o dono de um grande restaurante, um dono de um restaurante super conceituado. Em vez dele colocar no LinkedIn, tipo, emprego, não, ele vai na rua, assim. Que aí, você quer trabalhar no meu emprego? Jô, você quer trabalhar no meu restaurante? Eu quero, tô precisando de emprego. Então, aí é a Josi. Aí depois, meio-dia, ele sai. Lari, aceita? Eu aceito. Eu vou pagar o que é justo, tá bom. Depois, imagina isso, cada vez ele foi indo, né? Então ele tinha muito amor pela vinha dele. 6. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros... Gente, 5 horas da tarde, meu Deus. Encontrou ainda outros que estavam desocupados. Ele perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vocês também vão trabalhar na vinha. Uau! Ao cair da tarde, bem próximo das 5 horas, né? Então esses não trabalham quase nada. O dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles, amigo, eu estou sendo injusto com você? Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Uau! Então, de acordo com a nossa justiça, mulheres, o proprietário tinha tudo para dar muito menos que 1 denário. Trabalhou 1 hora, gente, que é 1 hora. Você pode falar, trabalho filantrópico, obrigada aí por ajudar 1 hora na minha vinha, tchau. Mas o dono escolheu. E quando os primeiros trabalhadores viram isso, eles ficaram chateados. Por quê? Porque eles esperavam receber mais do que já tinha sido combinado. Mas pensa, o dono da vinha não fez nada de errado.
ele pagou exatamente o que era combinado. Então, o nosso primeiro ponto de como respeitar ainda mais a Deus é respeite o combinado. Respeite o combinado. Vamos juntas em Efésios 2. Vamos lá. Efésios 2, do 14 ao 16. A Bíblia diz: pois ele, Cristo, é a nossa paz, o qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele, de Cristo, era criar em si mesmo, dos dois, um homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então a Bíblia fala, irmãs, aqui em Efésios 2, que Cristo veio para nos unir com Deus e separar o muro de inimizade que existia antes, lembra? Existia uma barreira aí, talvez para alguns de nós bem grande, para mim até o teto, e Cristo veio para de fato separar, tirar essa barreira e nos unir com Deus, tirar essa inimizade. E a Bíblia fala, vocês conhecem, todos vocês conhecem, Lucas 14, do 31 ao 33, que a gente está em guerra com Deus. E a gente precisa de um acordo de paz, que é a nossa renúncia, não é? Então, pelos nossos pecados, a gente era totalmente inimigo dele. E na parábola da vinha, que a gente acabou de ler, qual é o nosso denário espiritual? O que a gente recebe? A nossa salvação. A nossa salvação é o nosso denário. Mas eu queria perguntar para vocês essa noite, o que você está exigindo de Deus, além da sua salvação? O que você está exigindo de Deus, além de estar em paz com Ele? Além da possibilidade de estar em paz com Ele? O mal de não respeitarmos o que foi combinado é que o que foi combinado perde o valor. Para os primeiros trabalhadores, eles olhavam, nossa, só um denário? Mas calma aí, isso já era combinado. Sempre foi só um denário. Eles chegaram antes e eles já sabiam disso. Mas quando eles se compararam com outras pessoas, eles se acharam merecedores demais. E muitas vezes, mulheres, a gente pode olhar para a nossa salvação e pensar, todo mundo recebe isso. E aí? O que mais eu quero? O que mais eu desejo com Deus, né? Claro, todo mundo que segue o plano de salvação, amém? E é muito interessante isso, porque o meu coração muitas vezes foi assim, na igreja. Muitas vezes eu penso, nossa, eu acho que eu mereço mais. Então, vai acontecer, mas não, né? Porque Cristo já deu o denário necessário. Eu lembro uma memória, quando eu estava escrevendo essa aula, que veio muito forte pra mim, foi quando eu tinha, acho que uns 2 anos de discípula, então já era assim, um pouco madura na fé, né? E a gente estava no culto e eu comecei a prestar atenção que todo culto de domingo, o pregador, que na época era o Raul Moreno, ele dava alguém como exemplo. Uma pessoa ou mais. Então, cada ponto, o Raul tem esse costume ainda hoje de dar alguém como exemplo, né? O exemplo positivo. Então, ponto número 1, fidelidade. Então, nossa, a Cris é um exemplo de fidelidade incrível. Ponto número 2, integridade. Nossa, a Lara é íntegra. Sempre isso. E aí, no meu coração, eu comecei a ter um desejo de merecer ser um exemplo. E todo domingo eu sentava e pensava, nossa, eu anotava, né, e abria as escrituras, mas a minha mente estava, nossa, eu acho que ele vai me dar como exemplo nesse ponto. Vários domingos passando. Eu pensei, nossa, por que ele não deu? Eu acho que eu sou boa nesse ponto, né? Por que ele não me deu como exemplo? Eu acho que eu mereço ser um exemplo nesse ponto. E aí, eu lembro assim, como ontem, eu lembro exatamente onde eu estava sentada, em qual hotel foi lá em São Paulo, ele me deu como exemplo. E eu falei, nossa, é isso, né? E ele falou, nossa, um exemplo nessa área é a Malu. E eu tava tão focada nisso nesse dia, porque isso começou a me consumir. Sabe quando você acha que merece tanto uma coisa que ela é quase sua já, sabe? Tipo, nossa, é pra mim, né? Eu falei, nossa, que legal, você é um exemplo, né? Ele falou, o exemplo nessa área é a Malu. E eu não tinha entendido lá qual era a área, porque eu tava tão focada nisso, né? Aí eu pensei, que legal, você é um exemplo, é isso que importa, não importa a área. Ele falou, muitas pessoas perguntam por que a Malu demorou tanto tempo pra se batizar. Ela é um exemplo de orgulho na igreja. E ele falou isso pra todo mundo. Assim, ela cresceu, mas Malu foi muito orgulhosa nos estudos bíblicos. Ele falou no passado, né? Ele não ia me expor desse jeito. Ainda que no meu coração eu sabia que eu estava sendo muito orgulhosa naquele momento, por me achar merecedora daquilo, né? Ele falou, Malu,
Malu é uma irmã incrível, cresceu, mas muito orgulhosa nos estudos. Se alguém tá estudando a Bíblia e tá com orgulho, marca um tempo com a Malu. Ele falou isso, né? E nossa, irmãs, aquilo me cortou tanto. Nunca mais eu desejei ser uma irmã na pregação. Eu fiquei tão... Nossa, eu lembro que foi quase no final da pregação. E depois veio a Santa Ceia e eu fiquei assim, sem reação, sabe? Nossa, como eu vou tomar a ceia? Amém. Orei a Deus, me arrependi assim, com frutos, né? E tomei a Santa Ceia aquele dia. Mas eu fiquei muito constrangida. Porque eu tava tão convicta que eu merecia algo. Mas não, eu não mereço nada, né? Além disso. E Deus tem um senso de humor incrível. E Ele vai ensinar vocês de alguma forma, amém? Então, se você acha que merece alguma coisa, Deus sempre vai ensinar você de alguma forma. E Deus é muito carinhoso, então Ele ensina com amor, ainda que com constrangimento. Mas eu queria ler uma escritura com vocês em Salmo 63. É uma escritura que sempre me anima a lembrar que eu não mereço nada, amém? Depois desse dia eu tenho bastante convicção disso, mas ainda podemos lutar com isso. Salmo 63, do 1 ao 3. A Bíblia fala: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quem nunca se sentiu assim, mulheres? Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Uau! A Bíblia fala que o amor de Deus é maior do que a nossa própria vida. Olha como Ele cuida de nós. Olha como Ele é fiel às promessas dEle até o fim. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que Deus é fiel. Se tem dúvida disso, olha para sua vida e pensa: uau, Deus foi muito fiel com cada uma de vocês. Até essa idade, algumas de vocês são novas, outras nem tanto, mas não vamos falar nomes aqui. E isso é incrível, Deus sempre é fiel. E se a gente se agarra a isso, se a gente se agarra às promessas dele, a Bíblia fala, o amor dele, olha isso, é maior do que cada uma das vidas nessa sala. Isso é incrível. Vamos ver outra escritura sobre isso, em 2 Timóteo. Muito bom, Malu, vamos lá. 2 Timóteo 2. Versículo do 11 ao 13. Perdão, do 11 ao 13. Diz assim, 2 Timóteo 2, do 11 ao 13. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Uau, pregação inteira só aqui. Se perseveramos com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Uau! Se somos infiéis, ele é infiel. Não, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então não importa, mulheres, que às vezes a gente seja um pouco inconstante no nosso relacionamento com Deus. Ou que às vezes a gente peque com infidelidade. Deus sempre vai ser fiel. Isso é algo que não vai mudar. Não está nos planos de Deus mudar isso, porque ele não pode negar a si mesmo. Então ele vai seguir sendo fiel. E ele é fiel a tudo o que ele prometeu. Então, o que eu queria inspirar vocês? Qual é a forma prática da gente respeitar o combinado? Eu queria encorajar todas vocês a cultivarem mais conversas espirituais. Às vezes a gente encontra uma outra na rua, ou na mensagem, ou no culto. Tô bem, e você? Tô bem? Não, vamos conversar coisas espirituais. Compartilhe o que você tem aprendido com Deus. Compartilhe uma escritura que você leu e que animou você. Uma escritura que você leu e não entendeu. Ou uma escritura que você leu, te exortou e você precisa de algum ânimo para viver aquela escritura. Ore mais pelos céus. Qual foi a última vez que vocês oraram pela sua própria salvação? Por estar com Deus nos céus um dia. E lembrar de tudo que já foi combinado. Considere mais a Deus no que você fala e no que você pensa. Isso é muito importante. Os trabalhadores da vinha, eles estavam olhando tanto para os lados que eles esqueceram de admirar a fidelidade do dono da vinha. Eles estavam olhando tanto, nossa, vamos ver quanto eles vão ganhar. Que eles esqueceram de pensar, nossa, que proprietário íntegro, que proprietário fiel. Mesmo ele tendo contratado vários outros,
ele não diminuiu o meu salário. Ele não falou, contratei outras pessoas, então deixa... Não, ele seguiu dando a mesma coisa. Mas eles estavam ocupados demais pensando em outras coisas e não na fidelidade. Então é muito importante, mulheres, que a gente respeite o combinado com Deus. E qual é o meu desafio prático? Lembra, é uma série de como, então a gente precisa aprender como. Então, como respeitar o combinado? Ore todos os dias pelas promessas de Deus e pela sua própria salvação. E se você tem dúvida da sua salvação, ore todos os dias por isso também. E estude na Bíblia. Então, se você não é uma discípula, estude na Bíblia como ser salva. Isso é algo muito importante. Ponto número 2, de como respeitar ainda mais a Deus. Aprenda o máximo que puder. Aprenda o máximo que puder. Sabe, quanto mais tempo os trabalhadores estavam na vinha, mais tempo eles tinham ao lado do agricultor. Mas essa foi a coisa mais difícil de entender dessa parábola em toda a minha vida. Era isso que as mulheres que estavam estudando a Bíblia comigo queriam que eu entendesse. E elas falavam, Malu, qual foi a vantagem do primeiro trabalhador? Eu falava, nenhuma. Ficou no sol mais tempo, trabalhou mais tempo, ganhou o mesmo salário. Eu queria ser a pessoa que chega às 5 horas da tarde. Eu trabalho 1 hora, pego o denário e vai embora pra casa. E elas, não, Malu, não. Tenta ver de uma forma espiritual, tá bom? E aí eu, tá bom, forma espiritual. Tá, então, pensa, a vinha, o proprietário é Deus. Tá, o proprietário é Deus. E ele chama cada pessoa. Tá, ele chama cada pessoa. Então, no final, todas já sabem a mesma coisa, ok? Então, quem tá mais afortunado? Quem chegou primeiro e passou toda a caminhada com Deus e conhecendo toda a vinha que ele tanto ama e desfrutando e aprendendo, ou quem chegou no final? Eu ia falar, quem chegou no final suou menos. Pelo amor de Deus, gente, tô pingando aqui de suor. Suou menos. O trabalhador e... Amém, elas buscaram outra parábola pra eu entender isso, porque eu não entendi de verdade. E só depois de verdade, uns bons meses, assim, como discípula, eu pensei, estar com o dono da vinha. Esse é o ponto. O ponto não é receber, é só estar com o dono da vinha. Sim, aprendendo dele, aprendendo das técnicas, desfrutando a fazenda. Gente, imagina essa vinha. Devia ser incrível. Esse cara amava muito a vinha. Devia ser muito linda. Mas eu queria encorajar vocês. A gente não tá de visita nessa fazenda. A gente veio para ficar até o fim da vida. Amém. Isso é muito sério. E a gente precisa aprender o máximo que a gente pode com o dono da vinha. Vamos ver uma escritura sobre isso. 1 Coríntios. Muito bom. 1 Coríntios 15. Do 1 ao 2. A Bíblia diz: Irmãs, quero lembrá-las do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvas, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Quanto mais tempo na vinha, mais tempo para aprender a estar firmemente na vinha. Não se iludam com o fato de que vocês estão na vinha, se vocês estão com o coração amargo, se vocês não estão sendo abertas com o pecado, se vocês não estão desfrutando a vinha. A Bíblia fala que isso é crer em vão. Mas olha que incrível. Ele fala, gente, vocês já receberam isso. Vocês já receberam o evangelho. Agora é só seguir firme até o fim. Olha que legal. A gente já descobriu. É só a gente ficar na fazenda. E parece, na minha visão de anos atrás, eu pensava, não, fazenda é mó chata, pelo amor de Deus. Só pensava no suor, né? Parece que eu sou uma pessoa que passa a vida suando. Como se eu não fosse, mas tudo bem. Mas não, gente, é uma fazenda, sabe? Vocês já foram até uma fazenda? É muito legal. Ou tiveram um desejo de ir, né? É muito legal. Por que as pessoas têm desejo de ir na tua fazenda? Porque é legal. As pessoas não queriam ter um desejo de ir num lugar chato, né? Então, é muito legal. E às vezes a gente não desfruta. A gente não se apega firmemente. Muitas vezes... Bem, queria perguntar algo pra vocês. Primeiro que responder, vale. Então, a Josi e a Lari não valem. Que eu já respondi ela, eu já perguntei pra elas ontem.
Quando vocês estão com sede, na casa de uma pessoa muito próxima, pensa na casa da avó de vocês, na casa da mãe de vocês, você tá com muita sede. Você espera a pessoa perguntar se você quer água pra você procurar água? Ou dizer que tá com sede? Não. Por quê? Já vou lá e pego. Porque você tá em casa. Olha só, eu falei casa da avó, e aí você falou, não, mas eu tô em casa, porque a casa da minha avó é minha casa. Ok? Então, por que a gente acha normal fazer isso no nosso relacionamento com Deus? A gente tem sede, a gente é de casa, mas a gente só é aberta se alguém perguntar. A gente só lida com o pecado se a discipuladora falar exatamente o que tem que ligar, porque senão, se ela não viu, vou continuar aqui. Mulheres, não! Se a gente tem sede, a gente vai, a gente é de casa. A gente nem tá trabalhando um dia na vinha. A gente ficou pra vida inteira, a gente já levou todas as malas pra vinha. Cadê meu quarto? É aqui, eu vou ficar aqui até o fim da vida. É algo incrível. Mas às vezes a gente pode agir como visitante dentro da vinha. E a gente passa semanas, por exemplo, a gente passa uma semana sem enviar mensagem pra nossa discipuladora. Ou pra pessoa que tá estudando a Bíblia com a gente. E no final da semana, a gente encontra alguém parado e a gente se queixa que não tem relacionamentos profundos no reino. Ou que ninguém te procurou pra fazer um estudo bíblico, então ninguém quer que você estude a Bíblia. Mas calma aí, a pessoa mais interessada nisso não é você? Você procura. Você tá com sede, você busca. É algo simples, irmãs. É sobre estar na vinha e aprender o máximo que puder. Imagina, você tá dentro da vinha. Você aprende o máximo que você pode na vinha. É nossa responsabilidade. Muito bom. Se você não tem tomado decisões no seu caráter, é muito importante isso, mulheres. Porque você está esperando alguém falar isso com você, talvez alguém que você respeite, ou você está esperando um sinal bem impactante acontecer, você precisa lembrar que Deus é suficiente. E é preciso respeitar mais a Deus do que a homens. Deus já está falando para você mudar. Então você muda. Você não precisa esperar alguém de maior respeito vir falar pra você. Deus é a pessoa que precisa de todo o seu respeito, toda a sua consideração, toda a sua atenção. E o sinal bem impactante que já aconteceu, acho que é o suficiente aqui também, né? Acho que a Bíblia já é muito impactante para acontecer. Então, vamos tomar a decisão de aprender o máximo que a gente pode na vinha. E qual é o meu desafio prático desse ponto? Queria desafiar todas vocês a terem um contato diário com a discipuladora de vocês ou com a pessoa que está estudando a Bíblia com você. Todos os dias. Todos os dias. Não esperando algo, porque lembra, você não merece nada, você não merece nem salvação. Cada um de nós merece o inferno. Mas Deus nos deu como graça a salvação. Esse é o ponto. E a gente precisa se agarrar a isso. Vamos nos agarrar. Então, todos os dias, viver isso. Você aprende o máximo que você pode. Amém? Vamos ver outra escritura em 2 Coríntios 1. Vamos lá, vamos ver. 2 Coríntios 1. Versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. A Bíblia fala que é pela nossa fé que a gente permanece firme. Então, sim, o discipulado e qualquer ajuda que a gente recebe é sempre boa. Mas não é um domínio, é uma cooperação. É pela nossa fé que a gente permanece firme. Então vamos honrar a responsabilidade da nossa própria caminhada com Deus e aprender o máximo que a gente puder. Imagina que triste seria se os trabalhadores daquela vinha culpassem uns aos outros por não estarem bem com o dono da vinha. Imagina isso. Ah, não, olha, proprietário, olha, eu não tô bem com você porque é a Josi. O problema da Josi. Por isso que eu não tô bem com você. Imagina isso, gente. Não, é sobre seu relacionamento pessoal com Deus. Imagina a Fabi pra mim, ai Malu, olha, eu acho que eu não tô bem com Deus. A resposta é a Lari, sabe? A resposta é a Lari, a minha discipuladora. Imagina a Débora liga pro Luiz. Luiz, eu acho que não tô bem com Deus. E a resposta de tudo isso tem um nome. Malu.
a Malu, a resposta do meu relacionamento com Deus não tá... Gente, não! O relacionamento de vocês com Deus é o relacionamento de vocês com Deus. E é simples assim. Por isso é tão poderoso. A gente tem acesso direto ao dono da vinha. Então, muito importante, irmãs, a gente respeitar o que foi combinado. E a gente aprender o máximo que a gente puder. Mas talvez você possa perguntar, Malu, mas tá bom, entendi, obrigada, né, por essa aula. Mas por que eu preciso ser urgente para isso? Por que eu preciso ser urgente em respeitar o combinado? Se eu já sei o combinado, eu posso esperar para depois viver. Por que eu preciso ser urgente e aprender o máximo que puder? Então, para responder isso, eu queria fazer uma dinâmica bem rapidinha. Eu preciso de uma voluntária. Josi. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu e a Josi. A gente vai disputar quem faz o maior buraco numa folha de papel. Então, essa vai ser a disputa. A Josi vai começar e a gente vai contar todas juntas 10 segundos. Mas aí você vai ver? Vou, posso ver. Ah, mas aí você vai ver, saber minha estratégia? Isso. Exatamente. Então, a gente vai dar 5 segundos. Não 10. 5 segundos. A Josi não pode usar nada além das mãos. Precisa ser um buraco que não vai furar. Em 5 segundos. Valendo. Como assim um buraco que não fura? 2, 3, 4, 5. Josi. Vamos ver o buraco da Josi. O que vocês acham? Amém, precisa comparar com o meu, né? 3 buraco da Josi. Tá achando o buraco da Josi? Eu não entendi até agora o buraco que não fura. O buraco que não rasga aqui no meio. Ah, se você... tá. Então esse é o buraco da Josi. O buraco sem furo, eu amo. Então, agora vai ser o meu buraco. Peraí, gente. Vou começar. Posso começar? Sim. A gente conta. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 12. Passou. Qual foi o buraco maior? Seu. O meu? Por que o meu buraco foi maior? Porque você teve mais tempo. Porque eu tive mais tempo? Porque teve a tesoura. Porque eu usei a tesoura. Foi justo? Não sei. Eu não falei pra regra pra vocês. Eu só falei que a gente ia competir. Qual é o ponto, irmãs? Obrigada, Josi. Salve de palmas pra Josi. É muito bom, Josi. Esse é o nosso buraco. A gente tem um tempo muito limitado. E a gente não tem tantos recursos assim. A gente tá aqui desde quando? Eu tô aqui desde 95. Aqui na Terra, né? Josi, tá aqui desde quando? Desde 2001. Gente, o que é 2001? Tem até um filme que era pra ser o futuro. Já é o passado, o futuro. Então, isso é a Josi. E por que eu tive mais tempo e tive todo o material que eu quisesse? Porque esse aqui representa Satanás. Satanás tem todo o tempo do mundo. Ele estava aqui muito antes de você. Ele estava muito antes da Lari nascer, da Cris nascer. Ele tem todos os recursos do mundo. A única coisa que é mais poderosa que Satanás é Deus. Mas não se engana, você não é mais poderosa que Satanás sem Deus. Então, Satanás, irmãs, também que tá aqui desde o início do mundo. Ele sabe exatamente o que fazer para tentar você. Ele sabe exatamente o que fazer para você não respeitar mais a Deus. Ele sabe. Ele sabe cada luta sua. Porque ele tá aqui muito antes. Ele tá aqui antes da sua avó nascer. Ele sabe exatamente o que fazer para você. Então, se a gente não se prender a Deus e respeitar a Deus agora, com o tempo que a gente tem agora, e aprender o máximo que a gente puder agora, o que seremos de nós? Graças a Deus, temos a Deus. Estamos na vinha, estamos na fazenda. Não precisamos temer uma tesoura, amém? Em nenhum tempo a mais, porque a gente tem a Deus. Então eu queria muito, muito, muito animar vocês. Não deixem para amanhã. Respeitem a Deus hoje. Orem sobre a sua salvação sempre. E sobre todas as promessas que Deus fez para vocês. E aprendam o máximo que puder. Se agarrem a isso. Vão atrás da discipuladora de vocês. Perguntem o que ela precisa, para que também ela possa estar firme com Deus. E assim todas nós possamos respeitar muito mais a Deus, ainda mais a Deus. E para Deus seja a glória. Amém. Amém. Voltei. Bom, então agora é o nosso querido momento dos comentários.
Então, a gente pode compartilhar uma parte que nos tocou, que falou bastante com a gente, ou então, se algo na pregação te fez lembrar algo que aconteceu, ou realmente assim que você pretende que aconteça. Então, eu vou começar. Então, muito obrigada, Malu, pela pregação incrível. E a parte que mais me tocou, assim, foi realmente respeitar o combinado, sabe? Então, me tocou bastante o seu exemplo sobre achar que eu sou merecedora de algo, de que eu mereço reconhecimento, e como, na verdade, eu sou pequena comparada a tudo que Deus fez por mim, e tudo que Ele faz por mim. Então, me tocou bastante, principalmente essa parte de respeitar o combinado. E a gente ia falar de uva, olha só, que incrível. Vinhas. Então, qual vai ser a próxima mulher a comentar? Se você que está virtualmente, Fabi, Dona Penha, quiser levantar a mão. Eu posso? Pode. Vai lá, Cris. Algo que me chamou a atenção foi o insight da Malu, né? Sobre a questão dos que ficaram por mais tempo na vinha, né? Tipo, eles puderam desfrutar mais de estar com o dom da vinha, que a gente entende que é Deus, né? Eu fiquei pensando, eu não tinha pensado nisso, né? E é realmente, nossa, realmente é isso, né? Que mídia que vai passando, a gente, de certa forma, vai até se acostumando, né? Mas não, de ver quanto que isso realmente é maravilhoso, né? Então eu fiquei refletindo, nossa, interessante isso, né? Então realmente foi muito mais vantagem estar desde o comecinho do que ter sido dos últimos, né? Eu lembrei muito também de uma citação da Bíblia sobre Enoque, que foi arrebatado, só que nesse arrebatado ele andou 300 anos com Deus aqui na Terra. Uau. Então, demorou. Então, ele desfrutou esse momento com Deus na Terra 300 anos. Depois para ser arrebatado. Não é tipo, não foi rapidinho. Então, viu pensar o quanto que isso é especial, né? De pensar agora, me animar a desfrutar, né? Então é isso. Muito bom, Cris. Mais alguém? Tem Lari. Caí voltando. Bom, então eu gostei muito da parte que você falou sobre o que eu tenho exigido de Deus, né? E eu acho que eu tava sendo uma trabalhadora que sim, pretendo receber a salvação, mas que eu tava focada em outras coisas, né? Em outras coisas que não foram combinadas, né? Então acho que eu seria que foi contratada, mas estaria esperando, tipo, não vai ter um vale-refeição também, além desse denário, e uma férias, será que vai ter alguma coisa, né? E eu penso que eu tenho focado muito em novos planos, assim, Deus tem me dado muitas coisas, muitas oportunidades, e eu tenho criado novas oportunidades na minha mente pensando, Deus, porque não tá acontecendo, né? Porque você não tá suprindo as coisas que eu tô criando, para além daquilo que você já tem me dado, daquilo que ele já tem proposto para mim, né? Então, eu sou uma trabalhadora pensando em outro trabalho, né? Sendo que Deus já me chamou para isso. Então, me chamou muito esse ponto, né? E pensar que eu já tenho o que é suficiente, né? Que é a salvação e o relacionamento com Deus. Então, Muito bom, Lari. Mais alguém? Virtualmente, presencialmente? Pode vir. Então, obrigada, Malu, por essa aula incrível, pregação, na verdade, incrível, né? Acho que o segundo ponto me chamou muita atenção, assim, a parte de quanto mais tempo a gente tem na vinha, significa ter mais tempo para aprender a estar profundamente apegada a Deus, né, nesse tempo. Então isso eu achei muito especial e muito poderoso, na verdade. E outra coisa é sobre se você não tá tomando decisões no seu caráter, você tem que pensar que Deus é suficiente, né? E você precisa respeitar mais a Deus do que a homens. Então foi uma série de Então, se você não tá mudando algo no seu caráter, tá esperando que alguém fale com você, Deus é suficiente, você tem que ter mais a Deus do que homens, assim, Mas é incrível ver que, é incrível entender e relembrar de novo sobre responsabilidade pessoal no relacionamento com Deus, né? Sim. O quão isso é importante e o quão isso é a base das coisas, né? A gente é chamada para estudar a Bíblia e ter um relacionamento pessoal com Deus, não um relacionamento de bengala com Deus e aí com outra pessoa, né? Ou, enfim, qualquer outra coisa assim. Então, isso me
me exortou muito, na verdade, e me animou muito a pensar novamente na fidelidade de Deus. Então, que incrível é poder orar sobre as promessas de Deus, que incrível é poder relembrar da minha salvação, né? E que é algo muito poderoso, na verdade, né? Cada uma discípula, né, tem. E então, eu fiquei muito animada. Obrigada. Amém. Muito bom, Dé. Obrigada, Dé. Obrigada, mulheres. Então, se ninguém mais quiser compartilhar, eu vou dar prosseguimento, tudo bem? Então, perfeito. Então, agora nós temos o nosso momento dos avisos. Avisa, Josi. Vou pegar minha colinha, pelo amor de Deus. O nosso primeiro aviso é sobre o devocional universitário, que vai ser Então, o devocional universitário vai ser presencial no centro de Barão. Caso você queira receber mais informações sobre o local, pode conversar com a Malu ou com outras mulheres. Sim. Vai ser às 18h30, então esteja preparado, esteja animado. E o próximo, super incrível, vai ser o culto de domingo! 10 horas da manhã. Todas as mulheres convidadas às 10 horas para estarmos juntas para o nosso culto de domingo. Sim, E o próximo, incrível, que está assim queimando no meu coração, é sobre o Mercy. Então, essa é a última semana. Ai, Fabi! Então, ainda dá tempo de mandar mensagem, ainda dá tempo de ir para os lugares, pedir contribuições. Sim. Estamos recebendo shampoo, estamos recebendo pasta de dente, álcool em gel, máscara, sabonete e outras coisas mais. Então, caso você queira também contribuir financeiramente, também é possível. Então, você pode conversar com qualquer uma dessas mulheres incríveis, que elas vão saber te orientar. E então, a nossa última oficial é para que todas nós levantemos e sejamos super animadas para a nossa última canção. Vai, Josi. Então, nós vamos cantar Eu Sou um Soldado. Valeu. Todas soldadas. Não sei se existe soldada. Mas soldados. Soldadas. Então vamos lá. 1, 2, 3. Eu sou um soldado do meu Deus. No campo da batalha, eu sou um soldado do meu Deus. No campo da batalha, eu sou um soldado do meu Deus. No campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Eu levo a espada em minhas mãos e a justiça no coração. Eu levo a espada em minhas mãos e a justiça no coração. Eu levo a espada em minhas mãos e a justiça no coração, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Eu quero orar, pregar no campo da batalha. Eu quero amar, orar, pregar no campo da batalha. Eu quero amar, orar, pregar no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. E quando a morte me alcançar, que eu esteja na batalha. E quando a morte me alcançar, que eu esteja na batalha. E quando a morte me alcançar, que eu esteja na batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão.